para lidar com nossos sentimentos de rejeição. Jesus aponta 3. Primeiro caminho: lide com a rejeição diminuindo suas expectativas sobre as pessoas. Diminua suas expectativas sobre as pessoas, para você não sofrer com a rejeição. O texto diz que Jesus enviou mensageiros adiante dele até um povoado samaritano. Olha que coisa bonita que Jesus tem. A intenção dele não era só atravessar a cidade. A intenção de Jesus era parar, pousar, ficar um tempo lá, gastar um tempo com os moradores. Ele não estava de travessia, ele não estava apenas passando de um lugar para outro, ele queria ficar. Ele queria entabular a conversa, ele queria conversar um pouco mais com os samaritanos. Visitar alguma casa, visitar alguma família, ter contato com alguém. Então, antes de entrar na cidade, ele nem precisava pedir. Mas Jesus é tão educado que ele envia os 2 discípulos para comunicar que ele quer passar por lá. Jesus é educado, é cavalheiro. Ele não vai, ele não atravessa sem antes pedir se pode. Sabe por quê? Jesus sabia muito bem que ele podia ser rejeitado. Se há alguém que tem uma realidade sobre o ser humano, é Jesus. Ele sabe muito bem que ele pode ser rejeitado como é. Jesus não é aceito por todo mundo, não. Jesus não é crido por todo mundo. Ele é rejeitado, sim. Por isso ele envia mensageiros para lá. É possível que os 2 mensageiros tenham sido Tiago e João, que trazem, portanto, a resposta da recusa dos moradores. Mas essa atitude de Jesus, de comunicar e pedir permissão para passar por lá, é muito importante. Como eu falei para você, alguns capítulos antes desse, ele enviou mensageiros, 70, para visitar as cidades, para anunciar o Evangelho. Mas Jesus tinha uma coisa muito clara. Ele nunca, e a gente tem que aprender com Jesus, Jesus nunca acreditou que todo mundo creria nele. Ele nunca esperou isso. Lembra do jovem rico? Quando o jovem rico se aproximou de Jesus com um interesse pela vida eterna, não é Jesus que disse: olha, eu quero falar da vida eterna para você. Foi o jovem rico que chegou: eu quero saber da vida eterna. Quando Jesus mostrou o que ele tinha para fazer, né? Vende os seus bens, dá para quem precisa, vem me seguir. O jovem vira as costas e não quer Jesus. Jesus não vai no ombro dele e diz: espera aí, deixa eu negociar, vamos conversar melhor. Não. Rejeitou, vai embora. Jesus é muito mais realista com o ser humano, queridos. Se você não quer, pode ir. E Jesus não vai ficar chateado por isso, se ele é rejeitado. Ele não esperava a aceitação de todo mundo, ele não esperava o amor de todo mundo. Isaías 53 diz que Jesus era o mais desprezado de todos os homens, homem de dores, de quem as pessoas torciam o rosto quando passavam por eles. Leia lá Isaías 53. Ele era rejeitado. As pessoas não viam beleza, não viam graça nenhuma em Jesus, muitas delas. Partindo dessa realidade de que Jesus não esperava, nem ele esperava ser amado e aceito por todos, eu quero colocar algumas perguntas para a gente nessa noite. Por que nós sofremos tanto quando somos rejeitados? Por que nós insistimos em querer a aprovação de todo mundo? Por que temos tanto desejo de agradar a todos? As pessoas podem agir com rejeição, queridos, por uma razão: elas têm liberdade para amar ou não, para gostar ou não gostar. Elas têm liberdade. Por que a gente sofre tanto? Eu acho que é porque a gente tem uma expectativa muito grande sobre os outros. E quando os outros não correspondem àquilo que a gente espera que correspondam, a gente fica muito chateado. E não deve. Porque pessoas são assim. Você também rejeita. Você também torce o nariz para pessoas. Você também não quer conversar com alguns. É assim, o tempo todo. Agora, uma coisa é importante dizer: nem sempre quem nos rejeita nos odeia. Os discípulos queriam acabar com Samaria toda. Jesus disse: não. A samaritana seguiu Jesus. Então não é todo mundo que está me rejeitando. A samaritana creu em mim.
né? Depois, tempos depois, você lembra? Atos, capítulo 8 de Atos. Quando Filipe vai para Samaria, a cidade inteira crê. É uma outra geração. Então Jesus sabia muito bem disso. Nem sempre quem nos rejeita nos odeia. Nem sempre quem nos rejeita quer o nosso mal. Não. As pessoas às vezes rejeitam a gente, queridos, por não terem amor para oferecer. Ou quem sabe, por terem sofrido rejeição. Quem rejeita é porque foi rejeitado. Às vezes pais não conseguem aceitar os filhos porque não foram aceitados, acolhidos. Às vezes pais não amam, não sabem amar seus filhos porque não foram amados. São vítimas. E se eu não tenho para dar, como é que eu vou dar? Se eu não sou uma pessoa acolhedora, porque nunca recebi acolhimento, como que vão cobrar de mim que eu seja porque eu não tenho? Ninguém pode dar o que não tem. Então, não fique irado quando você for rejeitado. Isso acontece. Faz parte do comportamento humano. Então nós precisamos diminuir a nossa expectativa de que as pessoas gostem de nós todos. De que nos aplaudam todos. De que nos considerem todos. De que deem atenção ou que nos amem todos. Porque Jesus foi rejeitado. Ele nunca odiou as pessoas que o rejeitaram. Nunca. Então, antes de aproximar-se dos samaritanos, ele pediu licença. E depois que foi rejeitado, ele não ordenou e nem autorizou a queima da cidade. Se Deus, que é Deus como homem em Jesus, agiu desse jeito, queridos, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Se Deus ensina a fazer isso, eu tenho que aprender com Ele. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai rejeitar você. Tem gente que ama você. Então, se tem gente que ama você, abrace quem ama você. E não ligue para quem rejeita você. Quem rejeita, rejeita. Abrace quem ama. Fique com quem gosta. Fique com quem ama você. Não vai ficar neurótico porque gostaria que mais gente me amasse. Não. Corresponda a quem te ama. Não perca seu tempo tentando entender sua rejeição. Por que as pessoas fizeram isso? Muito menos alimentando raiva sobre as pessoas. Diminua suas expectativas.